Boa noite. Nossa dupla é formada por mim, Gabriela Borges, e pela Gabriela Barcelos. Vamos falar sobre dureza brilho. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a dureza. Ela tem diversos significados, nem mesmo na indústria ela tem uma interpretação. Na metalurgia, a dureza tem a ver com resistência à deformação plástica permanente. Na mecânica, entende-se a dureza como resistência à penetração de material duro em outro. Para um projetista, a dureza é uma base de medida. Na usinagem, a resistência ao corte de material. E assim vai. Ela não é uma propriedade absoluta. Há muito tempo, o homem avalia a dureza de material. Um dos primeiros casos era a avaliação de pedras preciosas, onde esfregavam nelas uma lima, e então nasceu a curiosidade de determinar a dureza do aço, onde ele é riscado com diferentes materiais. O que é a dureza brilho? O ensaio de dureza brilho consiste em comprimir uma esfera de aço de diâmetro D, uma carga F, contra uma superfície plana, polida e limpa de um certo metal durante um determinado tempo. Assim, essa esfera produz uma calota esférica de diâmetro D e profundidade P. Em linguagem matemática, pode ser representada como a relação entre a carga aplicada e a área da calota esférica impressa no material ensaiado. Visto que a área da calota é conseguida multiplicando π pelo diâmetro da esfera e pela profundidade da calota, é muito difícil medir essa profundidade, então trabalhamos com seu diâmetro, como podemos ver na segunda equação. Quanto à conta, quanto ao cálculo, mas não é necessário ser feito tudo. Existe uma tabela que substitui esses cálculos e fornece os valores de dureza brilho em função de um diâmetro de impressão D, como podemos ver aqui, essa tabela que está no slide. Nem sempre no ensaio é preciso aplicar 3.000 kg forças, esses 3.000 em negrito na tabela. É possível usar cargas menores e usar esferas de diâmetros diferentes, se nós respeitarmos as condições de ensaio. A carga vai ser determinada de um jeito que o diâmetro de impressão da calota tem de ficar entre 1/4 e a metade do diâmetro da esfera do penetrador. Mas para que isso ocorra, é preciso manter constante a relação entre a carga e o diâmetro ao quadrado da esfera do penetrador. Isto é igual a uma constante chamada fator de carga, que podemos ver sua fórmula aqui. Para padronizar o ensaio, foram fixados valores de fatores de carga de acordo com a faixa de dureza e o tipo do material. O quadro a seguir mostra os principais fatores de carga utilizados e suas respectivas faixas de durezas e indicações. Boa noite, eu vou dar sequência à apresentação agora e a gente vai falar um pouquinho sobre diâmetros de esfera. O diâmetro da esfera ele é determinado em função da espessura do corpo de prova ensaiado. A espessura mínima ela é indicada em normas técnicas de método de ensaio. No caso da norma brasileira, a espessura mínima do material ensaiado deve ser 17 vezes a profundidade da calota. Esse quadro que a gente colocou no slide, ele mostra diâmetros de esfera mais usados e os valores de carga para cada caso, em função do fator de carga escolhido. A gente consegue ver que os valores de carga eles foram determinados a partir da relação entre F, que é a carga, e D ao quadrado, que é o diâmetro ao quadrado da esfera. A seguir, a gente consegue ver essa fórmula, que ela é usada para determinar o diâmetro da esfera. Ao final, a gente precisa multiplicar o resultado por 17, como eu falei anteriormente, para a gente chegar ao resultado final, né, ao valor final desse diâmetro da esfera. Agora eu vou falar um pouquinho sobre vantagens e limitações desse tipo de ensaio. Uma grande vantagem é que o ensaio de Brinell ele é usado especialmente para avaliação de dureza de materiais não ferrosos, de ferro fundido, aço, produtos siderúrgicos em geral e de peças não temperadas.
Ele é o único ensaio utilizado e aceito para ensaios em metais que não tenham estrutura interna uniforme, né? Uma outra vantagem é que ele é feito num equipamento de fácil operação, como a gente está mostrando aí no slide. Esse daí é um durômetro de Brinell. Por um outro lado, esse ensaio ele é limitado pela esfera que a gente emprega, né? Usa-se esfera de aço temperado, que só é possível medir dureza até 500 HB, porque se a gente usar durezas maiores, eles vão danificar a esfera. A recuperação elástica é uma fonte de erros, pois o diâmetro da impressão não é o mesmo quando a esfera está em contato com o metal e depois de aliviada a carga. Ou seja, ele é mais sensível quanto mais duro for o metal, né? O ensaio ele não deve ser utilizado também em superfícies cilíndricas, com um raio de curvatura menor que 5 vezes o diâmetro da esfera utilizada, porque ia acontecer um escoamento lateral do material e a dureza medida ela seria menor do que a dureza real. A gente colocou essas imagens que tentam ilustrar um pouco do que aconteceria, né, se a gente realizasse em superfícies cilíndricas. Em alguns materiais, podem ocorrer deformações no contorno da impressão, o que vai ocasionar erros de leituras. A gente colocou algumas figuras aí e a gente pode ver, né, uma impressão normal, que é a impressão da figura A, e impressões com deformações, que seria na B e na C. Na B, a gente consegue ver que houve uma aderência do material à esfera durante a aplicação da carga, onde ela ficou com essas pontinhas, né, com esse formato. E na C a gente consegue ver que a borda está um pouco abaulada, o que dificulta um pouco a leitura desse diâmetro. Bom, por fim, a gente consegue ver que em certas situações se faz necessário avaliar a dureza de um material ou de um produto, né? Alguns outros tipos de ensaios podem ser mais aconselháveis. E essa foi a nossa explicação sobre esse ensaio de dureza. Espero que vocês tenham gostado e uma boa noite.